Obrigada, Adriano. Eu queria começar dizendo que a ciência é o que eu acredito que nos faz mais humanos. Na verdade, se você olhar para todos os organismos vivos na Terra, o que diferencia a gente de todos esses outros organismos, o que nos faz especial como seres humanos, essa curiosidade inata que a gente tem de entender o universo e a natureza que nos cerca, e no processo de investigar e entender esse universo, no processo de fazer ciência, é que a gente pode modificar esse mundo à nossa volta e que a gente pode fazer o mundo à nossa volta diferente e melhor para nós como seres humanos. A ciência é o cerne da humanidade. Sem ciência não tem agricultura, portanto não tem comida, não tem transporte, não tem comunicação, não tem saúde, que significa que metade das crianças que nascem não chegam à fase adulta, isso é produto da ciência. Sem ciência não tem nada da vida moderna que nos faz viver confortavelmente como a gente vive hoje em dia. E ciência nacional é uma questão de soberania. Se a gente no Brasil não tem ciência própria, a gente precisa importar conhecimento do exterior, e isso sai extremamente caro, é muito mais barato a gente ter o nosso próprio conhecimento. A verdade é que o Brasil, como um país, nunca investiu bem em ciência. Tem alguns investimentos localizados estaduais melhores do que os outros, mas como país nós nunca investimos bem em ciência. E hoje nós estamos investindo menos do que nós jamais investimos antes. Então, se nós nunca investimos bem e por isso nunca tivemos a soberania que a gente poderia ter, hoje a gente está investindo menos e tendo menos soberania do que a gente já podia ter. Nesse cenário, se abriu um edital universal para grandes ideias de pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Um edital com recursos extremamente limitados, um edital que a gente chamou em artigo de jornal, que estava oferecendo migalhas aos pesquisadores brasileiros para eles fazerem milagres e tentar encontrar soluções com muito pouco recurso, muito pouco investimento na sua ciência. Aí o que aconteceu foi um verdadeiro golpe contra a ciência nacional. E eu não gosto do uso exagerado desse termo golpe, mas nesse caso não tem outra maneira de definir. O que aconteceu foi que foi feita uma votação de última hora em que se utilizou a necessidade de produção de radiofármacos, que realmente precisa ser votada e aprovada para a gente não ter falta de radiofármacos no país, para mudar o orçamento e retirar a totalidade dos recursos de pesquisa federais brasileiros. Então, basicamente, se apagou todo o investimento em pesquisa federal. Então, a gente tinha migalhas dentro desse edital universal, agora nós não temos nada. E sem ciência, a gente não tem futuro. O que mais me impressiona dessa ação de retirada dos recursos da ciência é que ela vem de um Ministério da Economia, e isso é uma prova de economia burra, porque se existe uma área que em épocas de crise se deve investir, é a área científica. Na verdade, ciência não é gasto, como a gente sempre repete, ciência é investimento. Existem áreas dentro da ciência em que o retorno é 27 vezes sobre o investimento. Então, na área agrícola, por exemplo, no Brasil, para cada real investido em ciência, você tem um retorno de 27 reais. Como não investir em ciência? Como retirar um investimento que pode dar tanto lucro? Como perder a oportunidade para se ganhar no futuro? Essa extrema burrice da retirada dos fundos da ciência precisa ser revertida para a gente poder ter um futuro e para a gente poder ter crescimento econômico futuro. Obrigada.